Deus não quer que eu me preocupe com nada, absolutamente nada, nada mesmo. Em Filipenses 4, versículo 6 diz: não se preocupem com nada. Isso é bastante claro. Em vez disso, ore sobre tudo. Já falamos sobre isso muitas vezes. Você pode orar ou pode entrar em pânico. Se você não está orando, está entrando em pânico. Você pode se preocupar ou pode adorar. Se você não está adorando, está se preocupando. Você convida a adoração pela porta da frente e a preocupação sai pela porta de trás. E assim Deus diz: eu não quero que você se preocupe com nada. Por quê? Ele diz que a preocupação é irracional. É irracional. Em outras palavras, não faz sentido. É ilógica, é irracional, é irracional. Em primeiro lugar, geralmente nos preocupamos com a coisa errada. Nos preocupamos com as coisas pequenas, como minha aparência, o que eu digo, com quem estou falando. Vou me atrasar para esta reunião, coisas que não vão importar daqui a 5 anos. É tudo temporário. Se você realmente for se preocupar, e Deus diz que você não deveria, mas se você fosse se preocupe com coisas eternas. Não se preocupe com coisas que não vão importar amanhã. Jesus diz que você nunca deve se preocupar, não apenas porque é irracional, é antinatural. A natureza não se preocupa, é antinatural. Jesus diz: olhe para os pássaros. Veja os pássaros do céu. Eles não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Eles não estão preocupados com você sabe, têm o suficiente para viver. Então ele diz: e ainda assim seu Pai Celestial os alimenta. Você não é mais valioso do que os pássaros? Se Deus cuida dos pássaros, ele não cuidará de você? E então ele diz no versículo 28 e 29 de Mateus 6: por que você se preocupa com suas roupas? Olhe para as flores, olhe para os lírios do campo. Eles não se preocupam com como parecem. No entanto, o rei Salomão, em toda a sua glória, não estava vestido tão lindamente quanto eles. E ele diz que toda a criação confia em meu cuidado, exceto os seres humanos. Ele está dizendo que a preocupação não é natural. Jesus diz que a preocupação não é útil. O que ele quer dizer com isso é que é inútil, não funciona. A preocupação é inútil, não muda nada. Quando você se preocupa, Mateus 6, versículo 27 diz: quem de vocês, por meio de sua preocupação, pode acrescentar uma única hora à sua vida? A preocupação não pode te fazer crescer 1 centímetro mais alto. A preocupação não pode te fazer 1 centímetro mais baixo. Não pode te fazer maior ou menor, mais magro ou mais gordo. A preocupação não funciona. E ele diz: quem de vocês poderia mudar qualquer coisa? Você não pode acrescentar nem mesmo uma única hora à sua vida. Preocupar-se com qualquer problema em sua vida nunca o levará um passo em direção a essa situação. A preocupação é inútil. A preocupação não pode mudar nada em seu passado. Já está feito. Seu passado é passado. Então, por que você está preocupado com isso? A preocupação não pode controlar o seu futuro, não importa o quanto você pense que pode. Você não está controlando-o se preocupando com ele. Então, se não pode mudar o passado e não pode controlar o futuro, o que ela faz? Bagunça o presente. E ele diz que não há necessidade de se preocupar, porque seu Pai Celestial cuidará de você. Quando eu era criança, se eu tivesse qualquer necessidade em minha vida, eu não me preocupava com isso. Eu ia até meu pai e dizia: pai, preciso disso, ou mãe, preciso disso. E se eu precisasse de dinheiro para comprar algo, eu dizia: pai, preciso de dinheiro para comprar isso. Eu nunca me preocupei uma vez sequer com de onde ele iria tirar o dinheiro. Aquela era a preocupação dele. Você está se preocupando com muitas coisas que são responsabilidade de Deus. A preocupação está assumindo responsabilidades que Deus nunca pretendeu que você tivesse. Toda vez que você se preocupa, é um aviso de que estou agindo como Deus. Estou agindo como se tudo dependesse de mim, como se eu não tivesse um Pai Celestial. Então, nunca se preocupe se você entender que Deus é seu Pai Celestial e entender a bondade de Deus. Em Mateus 6, versículo 30 diz isso: se Deus cuida tão maravilhosamente até das flores que estão aqui hoje e desaparecem amanhã, em outras palavras, elas só florescem por alguns dias e depois desaparecem, mas sua vida dura décadas. Se Deus cuida tão maravilhosamente até das flores que estão aqui hoje e desaparecem amanhã, Ele certamente não cuidará de você? Você vê o que Ele está dizendo aqui? Deus assumiu a responsabilidade pelas necessidades em sua vida. E Ele cuida de você porque diz que você é valioso. Você quer saber o quanto você vale?
Olhe para a cruz. Jesus morreu por você na cruz, mostrando o quanto você é valioso para Deus. Você não é lixo. Você não é sem valor. Não, você é valioso para Deus porque é seu filho. E assim como o pastor cuida das ovelhas indefesas quando elas precisam, eu estou lá. O que estou dizendo? Estou dizendo que a preocupação em sua vida, toda vez que você se preocupa, vem do fato de você não entender a bondade de Deus. A preocupação é um sinal de alerta. É uma luz amarela de advertência dizendo: neste ponto, esqueci quão bom Deus é. Esqueci as promessas de Deus. Esqueci o que Deus prometeu fazer em minha vida para suprir todas as minhas necessidades. Ele diz isso repetidamente: vou suprir todas as suas necessidades. Não há necessidade que Deus não suprirá se você confiar nele. Se você não confiar nele, estará por conta própria. Mas se você confiar nele, ele diz: vou suprir todas as necessidades em sua vida. E a preocupação significa que eu esqueci a bondade de Deus. Ela vem de um mal-entendido sobre como Deus realmente é. E você sabe o quê? Sempre nos metemos em problemas toda vez que começamos a duvidar da bondade de Deus. Quando começamos a dizer: Deus não vai cuidar de mim. Deus não me ama de verdade. Deus não é um bom Deus. Toda vez que você começa a pensar assim, você sabe de onde vêm esses pensamentos. Você vai se meter em encrenca, vai entrar em um beco sem saída, ter todo tipo de desânimo em sua vida, e isso nem sequer faz sentido. A maioria de vocês aqui sentados aqui neste dia são crentes. Vocês deram um passo espiritual, disseram: eu coloquei minha confiança em Jesus Cristo, porque sei que o céu é perfeito, e eu não sou. Não tenho chance de chegar ao céu com base na minha bondade porque não sou bom o suficiente. Então, estou confiando em Jesus Cristo para me perdoar e me salvar pela sua graça, não pelas minhas obras. Mas estou apenas confiando em Deus para dizer que, porque Ele me ama, Ele quer me perdoar. Ele enviou Jesus para morrer por mim. Quando Jesus morreu na cruz por você, Ele resolveu o seu maior problema. Você não tem problema maior do que a salvação eterna. Mas, se esse for o seu maior problema, por que duvidar de que Ele cuidará das coisas menores em sua vida? Qual é a lógica de dizer: eu vou confiar em Deus para me levar ao céu, mas não vou confiar nele para me ajudar a pagar a prestação do carro? Qual é a lógica nisso? Não faz sentido. Por que você confiaria em Deus para algo tão importante quanto a salvação eterna, mas não confiaria nele para responder quem você deve se casar? Eu vou conseguir um emprego, para qual escola devo ir, e todas as outras questões importantes da vida. Por que você não confiaria nele com essas coisas? Não faz sentido dizer: eu não duvido dele quanto à minha salvação, mas duvido que ele cuidará da minha saúde. Duvido que ele cuidará da minha carreira. Não faz sentido algum. Se Deus pode ser confiado para a salvação, ele cuidará de tudo o mais. E toda vez que você duvida disso, você é um incrédulo naquele momento. Você é um incrédulo. Toda vez que você se preocupa, age como um incrédulo. Veja, é um insulto a Deus toda vez que você se preocupa. Você está agindo como um órfão. Toda vez que você se preocupa, está agindo como se não tivesse um Pai Celestial que prometeu repetidamente mais de 3.000 promessas neste livro. Cuidar de suas necessidades. Quantas vezes você age como se Deus não soubesse do que você precisa? E começamos a depender de nós mesmos, e começamos a tomar as coisas em nossas próprias mãos. Assumimos que temos que descobrir tudo sozinhos, em vez de simplesmente confiar. Isso se chama jogar Deus. Quando chegarmos ao céu, veremos quantas vezes nos colocamos em situações de fracasso ao nos preocuparmos em vez de confiar. Em João 14, versículo 1 diz: não se preocupe. O que devo fazer em vez de me preocupar? Ele diz: acredite em Deus e acredite em mim. Como você faz? Como você confia que Deus suprirá suas necessidades? Primeiro, você faz isso todos os dias. Não é uma coisa única. Todos os dias peça a Ele para ser o seu pastor. Todos os dias eu peço a Jesus para ser o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Você faz isso todas as manhãs quando acorda e senta na beira da cama e diz: o Senhor é o meu pastor. E eu repito isso ao longo do dia. Quando você tem uma decisão importante a tomar, diga: o Senhor é o meu pastor. Você pode dizer isso 10 ou 15 vezes por dia. Mas se você começar a dizer essa frase,
Sua preocupação diminuirá toda vez que começar a se preocupar. Você precisa dizer: o Senhor é o meu pastor. Agora, em João 10, Jesus diz o seguinte no versículo 14 e 15: eu sou o bom pastor. Quando você diz: o Senhor é o meu pastor, quem é Ele? Jesus diz: eu sou o Senhor, eu sou o bom pastor, e conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, e dou minha vida por minhas ovelhas. Isso é o que Ele fez na cruz. Ele deu sua vida por você. Em segundo lugar, é muito importante dar a Jesus o primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. A Bíblia diz, em Mateus 6, versículos 31 ao 33, o seu Pai Celestial já sabe perfeitamente o que você precisa. Vou parar por aí. Seu Pai Celestial já sabe perfeitamente o que você precisa. Portanto, qualquer necessidade que você mencione a Deus, Ele já sabe. Então, sempre que você vier a Deus com uma necessidade, Ele não vai dizer: uau, eu nunca vi essa vindo. Ele já sabia antes de criar você. Mas Ele diz: eu já sei o que você precisa antes mesmo de pedir. E Ele não poderá. Ele lhe dará o que você precisa, se aqui está a condição, se você der a Ele o primeiro lugar em sua vida e viver como Ele deseja que você viva. Então, você dá a Deus o primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Agora deixe-me dizer uma coisa: toda vez que você se preocupa, é um sinal de alerta de que naquela área específica de sua vida, você não deu a Ele o primeiro lugar. Quando você coloca Jesus Cristo em primeiro lugar em cada área da sua vida, isso realmente simplifica suas prioridades e também lhe dá muito menos com o que se preocupar. Veja, quando é dado a Deus, você não precisa se preocupar com isso. Com muita frequência, nos preocupamos com coisas. Nos preocupamos com possessões materiais. Enquanto você amar qualquer outra coisa em sua vida mais do que a Deus, essa área se tornará uma fonte de preocupação para você. Pode contar com isso. Isso se tornará uma fonte de estresse e insegurança. Se você amar mais do que a Deus, você será vítima de preocupação e ansiedade. E, eventualmente, todos têm que decidir, você, eu e todos os outros, pelo que vou viver e por quem vou viver. E a resposta a isso se torna o seu Senhor. Uma das coisas que mais nos preocupamos, é claro, é o dinheiro. O que descobri é que não importa o quanto você tenha ou não tenha, você ainda se preocupa com isso. E se você não o tem, você se preocupa em obtê-lo. Se você o tem, se preocupa em mantê-lo, economizá-lo, gastá-lo, investi-lo, protegê-lo. E Deus diz: eu sei do que você está preocupado. Cuidarei de todas as suas necessidades. Em Mateus 6, versículo 34 diz: portanto, não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã terá suas próprias preocupações. Cada dia já tem problemas suficientes. Alguém concorda com esse versículo? Você não pode mudar o futuro. Você não pode mudar o passado. Apenas trabalhe no presente. Há 2 dias da semana com os quais você nunca deve se preocupar: ontem e amanhã, porque você não pode fazer nada em relação a eles. Viva um dia de cada vez. Agora, por quê? Por que Deus diz que você só deve viver um dia de cada vez? Bem, porque é verdade. É a única coisa que você pode fazer. Você não pode viver no passado. Você não pode viver no futuro. Você só pode viver hoje. Mas há algumas razões pelas quais você só deve viver um dia de cada vez. Primeiro, quando você se preocupa com os problemas de amanhã, perde todas as bênçãos de hoje. Alguns de vocês estão tão preocupados com a aposentadoria que não estão desfrutando o dia de hoje. Está bem planejar para o amanhã, está bem planejar para o futuro, apenas não se preocupe com o futuro. Planejar é bom, se preocupar é ruim. Você pode planejar para o amanhã, mas não pode viver no amanhã. Você só pode viver hoje. Eu sei que o futuro pode parecer muito avassalador, mas Deus, graciosamente, o dividiu em segmentos de 24 horas, para que você não tenha que enfrentar o futuro de uma só vez. Você o enfrenta de 24 horas em 24 horas. E se Deus lhe desse todo o futuro de uma só vez, isso o sobrecarregaria. Mas você ainda não está lá. Você não está pronto para isso. Então isso não virá de uma só vez. Você enfrentará o futuro de um dia de cada vez. Você pode lidar com isso. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e Ele sempre estará conosco. Amém.